Muito boa noite, Oxen Clique! Salva de palmas! Uma salva de palmas para o nosso querido pastor Tiago, que veio alegrar-nos com a sua presença aqui tocando baixo. Quem sabia que o pastor tocava baixo aqui? Poucas pessoas, incrível, né? Aqui os pastores tocam baixo, tocaram tambor aqui a semana retrasada, o pessoal aqui faz muita coisa. Cara, que incrível estar aqui de novo com vocês. Fico muito feliz de estar à frente do ministério e vindo fazer essa ministração, essa reunião nossa falando sobre influenciadores. Quem gostou, quem estava aqui, a última pregação do pastor Eliel, foi incrível, não foi? Ver como as coisas acontecem. E hoje nós vamos falar do maior influenciador que já existiu, que é o nosso pai. Amém? Então, gente, eu quero saudar vocês. Fico muito, muito feliz de estar aqui, de verdade mesmo. Cara, vamos fechar nossos olhos para a gente começar essa ministração. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Toca a vida de cada adolescente aqui, Senhor, e que essa palavra vá de encontro com o coração deles, em nome de Jesus. Amém? Então, cara, hoje a pergunta base dessa ministração hoje vai ser se você já tem influenciado alguém no seu dia a dia, na sua escola, com ou sem ar-condicionado. Muitas vezes o pastor Eliel, a gente estava conversando depois, eu falei, gente, na minha escola não tinha nem janela. E na escola de vocês fazem até churrasco. Cara, eu almoçava 9h30 da manhã, no Bento, macarrão com salsicha. Né, Marquinhos? É isso, né? É isso. Eu tô esbelto assim por conta daquilo, né? Não é culpa da minha mãe, mas é culpa da escola. Mas, cara, hoje a gente vai falar sobre muito de influenciadores nas redes sociais. Todo mundo aqui segue pessoas que é influenciado por elas, né? Tipo, estilo, né? Música. E isso não é errado, tá, gente? Mas a gente vai ver qual é as coisas certas no caminho de influenciar outras pessoas também, tá? Cara, a gente tem muitas pessoas nas redes sociais falando sobre música, falando sobre estilo. Põe aí a foto aí, ó. Esses caras são ícones para mim na questão de estilo. O Chris Brown e o Justin Bieber, gosto muito do estilo deles. E às vezes, né, o pessoal até brinca comigo, fala, Gabriel, você é desleixado. Não, eu sou estiloso. Né? Não, vem comigo aqui, ó. Não é da hora ou não é? Se falar não, né? Não vai conversar. Mas cara, é um estilo, a gente foca muito nesses artistas. Hoje o trap tá muito em alta, né? Cara, Matuê e por aí vai vendo, Veig e tal. O pessoal se verifica muito, né, o estilo deles e curte o estilo deles, né? E é muito legal. E vamos falar sobre o significado de influência, que é a base do que a gente vai falar aqui hoje. Influência é a ação que alguém ou algo tem sobre outra coisa. Ou seja, o poder. Gente, marca isso, tá? O poder. O controle ou autoridade. Quando se diz que determinada pessoa é influência para as demais, significa que ela serve de modelo, ou que exerce interferência sobre o modo de agir ou de pensar de outras pessoas, né? Então, a gente viu o que significa influência. Só que também, a querida Bíblia, ela nos alerta que más companhias corrompem os bons costumes. Então, é aquilo, é influência. Mas será que é uma boa influência para mim? Será que isso está fazendo eu ser a pessoa que Deus me fez ser? Gente, coloquem na cabeça de vocês. Nós viemos para o mundo, mas quem fala o que a gente é só um, é Jesus Cristo, amém? É Ele que sempre vai falar o que nós somos. Então, Ele falando, tá tudo certo, entendeu? Cara, e pensa comigo aí, vocês são boas companhias para os seus amigos? Para a sua família? Eu ouvi com certeza, tem gente com muita fé. É isso, entendeu? Cara, será que o que a gente está influenciando hoje, os nossos amigos, é uma maneira certa ou errada? Aquela conversa de canto de zóio, olhando outro grupo de amigos ou outro grupo de pessoas, será que realmente é uma influência boa para as pessoas que estão em volta? A gente vai falar sobre isso hoje. Cara, e às vezes a gente passa por situações que às vezes a gente nem percebe, mas tem muita gente de olho em nós. Tem muita gente de olho em nós. Tipo, tem pessoas às vezes que vocês nunca vão conhecer, mas que elas levam você como influência. Já parou para pensar nisso? Pô, Gá, mas eu sou muito novo. Eu tenho 12, 13, 14, 15 anos. Eu estou começando a minha vida agora. Mas
Já parou para pensar que se a sua atitude for diferente hoje, as pessoas que estão olhando para você vão olhar com outros olhos e você vai ajudar a vida delas, mesmo não falando com elas? A atitude. A gente vai falar bastante hoje de atitude. A gente também pode falar sobre a questão também, a gente fala bastante na questão da escola, mas a gente fala também na questão dentro de casa. Você acha que os pais de vocês não ficam percebendo, às vezes, uma influência que vocês podem dar para eles? Gente, vamos ser bem sinceros, quem tem mais acesso à informação hoje em dia, os nossos pais ou a gente? A gente conversou sobre isso no Click and Talk, né? O Giovanni, o pessoal aqui veio aqui e falou, cara, eu uso bastante, tal, jogo, tal, mas a gente tem muito mais acesso à informação, porque às vezes a gente tem mais tempo para estar na internet olhando isso, entendeu? Então, às vezes, a gente para e pensa, será que as coisas que eu estou fazendo não são de Deus? Ou são de Deus? Será? Eu quero que vocês pensem também, gente, o que vocês vão ser lembrados. Será que vocês vão ser lembrados como os filhos de Eli da última ministração? Não ligar para as coisas de Deus, ignorar os princípios e ser reprovado por Ele? Cara, todo mundo fala mal. Reflita hoje, Deus está feliz com as suas atitudes? Não é bad vibes, tá, gente? Não é bad vibes, tá? Não vai ser uma pregação bad vibes assim, nossa, Gá, meu Deus, não é. Mas é bom parar para pensar, porque às vezes a gente está vendo as coisas que a gente faz de errado, mas a gente sabe o que Deus tem para a gente fazer o certo. E a gente começar a fazer isso, vai ser incrível, não é bem? Amém? Quem está comigo hoje aqui? Não, é pressão. Amém? É isso, one click, gente, pelo amor de Deus, vamos lá. O pastor Eliel disse no último clique que a gente vai falar de influência. A gente vai falar de influenciadores aqui hoje. E o título da série hoje será O Maior Influenciador. Repita comigo, o maior influenciador. E vamos começar, a gente vai falar sobre 3 pontos hoje na ministração. E o primeiro é influenciar a todos. As atitudes que a gente tem, as escolhas que a gente tem, quando a gente é mais novo, é muito importante para a nossa vida. Pensar antes de seguir, de ver algo, de conversar sobre algo. Às vezes a gente pensa bem antes de tomar uma atitude. Isso é incrível, a gente tem que pensar bem, porque às vezes, quem já nunca aconteceu de, por que eu não pensei bem antes de falar isso? Às vezes você se arrepende, e está tudo bem, acontece. Mas imagina se você começar a pensar melhor antes de você fazer essas situações. Entendeu? A nossa atitude, qualquer que seja, é importante a gente pensar nisso. Por quê? Porque, igual eu falei, muitas pessoas estão olhando para a gente. Quem é o nosso principal influenciador hoje? Será que nós aqui, será que vocês conhecem realmente Jesus Cristo, que foi o maior influenciador? Gente, ele foi tão influenciador que ele influencia a gente até hoje. E ele vai continuar influenciando, amém? Então ele tem que ser o cara da influência. Como que será que Jesus faria nas situações de hoje em dia? Você já parou para pensar? Tipo assim, faz as situações e fala, como será? Por que deu errado? Será que Jesus faria isso que eu estou fazendo? Cara, como Jesus influenciava? Vamos começar agora, abra sua Bíblia, ou o aplicativo do seu celular, ou acompanhe aqui comigo no telão. Lucas, capítulo 2, versículos 46 e 47. Gente, esse drink lá fora vai estar incrível. O bebê tá gelado. 3 dias depois, encontraram um menino num dos pátios do templo, sentado no meio dos mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas a ele. Todos os que ouviam estavam muito admirados com a sua inteligência e com as respostas que dava. Cara, perderam Jesus. Você tem noção disso? Que é a pessoa mais importante da terra, esqueceram e ele se perdeu. 3 dias ficaram perdidos. Você já se perdeu? A minha mãe, outro dia ela foi no mercado comigo e ela voltou com as compras e eu fiquei lá. Daí eu voltei, e ela ficou brava porque eu voltei depois. Eu falei, mas você foi embora? Você pagou pelo menos a compra? Ela pagou, amém. Cara, eu já me perdi, acontece, cara, e tá tudo bem. Mas com Jesus foi diferente. Ele estava lá, depois ele foi encontrado, ele ensinando, ele perguntando, falando com os mestres, com os pastores Tiago daquela época. Você já parou para pensar que... alguém já se perdeu aqui da mãe? Dentro da Renner? Olha assim, olha para o outro lado, tocando uma música pop. E você fala, cadê a pessoa que eu tenho que estar? Entendeu? Então, tipo,
você procura assim, você vai procurando e aquela cara sabe o gatinho do Shrek? Com aquele zoinho. Você para qualquer pessoa e fala assim, eu perdi da minha mãe. Se a pessoa for da Renner, vai te ajudar. Se não for, vai falar, eu não sou sua mãe. E vai embora. Entendeu? Então, Jesus estava nessa situação. E ele se perdeu. E, cara, isso é incrível porque ele foi encontrado depois ensinando. Já consolidando a sua influência. Ele era adolescente igual vocês aqui. Só que ele já estava fazendo a diferença. Cara, ele era Deus em suas tarefas. Isso é muito pesado, né? Que ele era Deus nas tarefas, nas coisas que ele fazia. Então, a gente pode ser semelhante a Jesus. Cara, isso que eu quero que vocês entendam. Influenciar essas pessoas no caminho de Jesus é complicado. Às vezes não é fácil, mas é Jesus. Se é Jesus, ele está do seu lado, entendeu? Ele já estava fazendo a influência dele naquela época. Isso é incrível. E cara, no texto, como a gente viu, durou 3 longos dias até acharem a Jesus, né, até os seus pais encontrarem ele no lugar, né, que eles nunca pensaram em encontrar. E ele estava lá sentado, lá, como eu falei com os pastores da época, né, o pastor Tiago da época, e fazendo perguntas e sendo, sabe, indagando as pessoas daquela época. Cara, a gente tira uma lição muito importante disso. A gente escolhe quem a gente é e quem devemos influenciar, ou não. A gente escolhe, né? Mas imagina vocês com uma influência tão incrível, influenciando todos à sua volta. Não só as pessoas que você escolheu. Porque às vezes lógico, a gente tem amigos que a gente gosta mais, né? Às vezes a pessoa que está do seu lado aí é o seu melhor amigo, e a pessoa está esperando você cutucar ela falando assim, tá vendo? Sou eu, né? E às vezes, não, tem que ser, tá, gente? E se você não conhece a pessoa que está do seu lado, fala prazer. Prazer, né? Porque vocês vão depois ali fora, vocês vão conversar melhor, beber, brincar. É isso. E vão se conhecendo. E aí já pensou vocês todos aqui, ó, vocês, o grupo de adolescentes, influenciando na sua escola, no ar-condicionado, geladinho, no churrasco da sua escola, no churrasco da sua família. Isso é incrível, não é? Chinelo e meia. Chinelo e meia. Chinelo e meia. Eu amo andar de chinelo e meia. Eu acho isso incrível, na canela. E eu comprei um chinelo que parece que o pé tá com uma bandana em cima, sabe aquele chinelo que só tem em cima, assim? É muito bom, porque encaixa certinho ali, é top. Marcos 16:15, ele diz assim: então ele disse, vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. É bom lembrar que foram estudiosos da lei, líderes que não gostavam de Jesus, mas através da sua boa influência, muitos deles tiveram suas vidas transformadas. Jesus não era agradável a todos. Ele é o ser que veio para fazer a diferença na vida de pessoas que às vezes nem imagina como Jesus era. É incrível, porque imagina você que conhece a Jesus, conhece o que ele faz, e mostrar para umas pessoas que às vezes não conhecem. Isso é influenciar, né? E não basta a gente só falar, gente. A gente tem que ser obediente. E é uma palavra muito forte isso, ser obediente. Em Lucas 2:51 diz: então Jesus voltou com os seus pais para Nazaré e continuava a ser obediente a eles. E a sua mãe guardava tudo isso no coração. Repita comigo, ser obediente a eles. Não precisa me responder, mas quantas das vezes a gente foi desobediente ao pai e à mãe? Às vezes pediu alguma coisa lá e fazer isso de novo. Cara, obediência, a gente vai falar aqui, gera influência. E como eu disse, obediência gera influência, é um fator que está muito ligado. Relembrando, o nosso primeiro ponto é influenciar a todos, não só as pessoas que você escolheu. Agora, influência é o quê? Obediência, o nosso segundo ponto. Repitam comigo. Obediência gera influência. Então, gente, vamos aprender a ser obedientes. Amém? Vamos ajudar lá dentro de casa, na escola. A gente vai dar uns exemplos aqui. A gente viu que Jesus era obediente. Mas vocês já se tocaram que obediência gera influência? Cara, isso aí é maravilhoso. Mas retornando um pouco na história, a gente vai falar de Moisés. Quem lembra de Moisés aqui? Põe a imagem de Moisés. Esse cara aí, ó. Esse cara incrível.
que abriu nada mais nada menos que o mar. Imagina, ele está lá na cascata e ele bate um cajado e abre. Se bem que a cascata antiga... Não, é um exemplo nosso aqui, né? A cascata é incrível, né? A cascata está baixa, né? Você, né? Enfim, vamos lá. Essa foi muito boa, foi ó. A gente também pode lembrar, é que vocês não assistem muito, né? Mas quem conhece novela? O pessoal mais velho, né? Dos adolescentes tem o pessoal mais velho, né? Não ergue a mão. Que isso? Não precisa erguer a mão. Cara, novela é uma série muito maior. Assim, é muito maior. 300 episódios. E a gente, na novela da Record, fala, né? Sobre a história de Moisés. Em resumo, né? Moisés era de um povo hebreu, né? Que foi criado pela filha de Faraó, no Egito. Quando ele cresceu, ele achou uma injustiça o jeito que o povo era tratado. Daí ele foi lá, cancelou o CPF de um egípcio lá, matou-lhe e foi embora. E fugiu para o deserto. No deserto, ele teve um encontro com Deus. E depois de um longo diálogo, ele vê o poder de Deus e entender o seu propósito. O que aconteceu? Ele passou a obedecer a Deus. Às vezes a gente passa por uns desertos, né, gente? Às vezes a gente tem uma semana de prova que você fala, Jesus, eu preciso tirar 11 para passar. E a prova só vale 10. E haja fé no coração da criança, né? Haja fé no coração dos adolescentes. É impressionante, tem que tirar 11 e continua. Não, eu vou. Amém, vai conseguir, né? Cara, olha o que diz lá em Josué 1:5. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você, como estive com Moisés. Nunca abandonarei. Eu quero que vocês entendam a obediência que gera influência. Moisés gerou isso num jovem chamado Josué. Por isso que falou isso no texto. Você nunca será derrotado, por isso eu estarei com você. Como estive com Moisés, isso é influência. Por quê? O próprio Deus falou com Josué. E Josué foi substituindo Moisés. É igual no futebol. Saiu Moisés, cansado de abrir o mar, e entrou Josué. Olha a influência que teve isso na vida das pessoas. Para pensar, às vezes as pessoas que pediram ou falaram para você vir a primeira vez aqui na igreja, ou a primeira vez que você foi numa igreja, às vezes é o seu pai, ou algum amigo, né? E Moisés libertou o povo e os liderou no deserto. Ele falava com Deus, o próprio Deus, e escreveu os mandamentos de Deus para o povo. Ele levantou o cajado e o mar se abriu. Cara, é incrível porque a gente não está falando aqui, Josué esteve presente em muitos momentos da vida de Moisés, tá? Mas a gente está falando de meses, de 1 ano, de 2 anos. A gente está falando de 40 anos. É muita coisa, é muita coisa. Cara, ele foi influenciado por 40 anos e lógico que Moisés não era perfeito. A gente tem que se basear em pessoas perfeitas, então a gente não vai se basear em ninguém, porque o único perfeito é Jesus Cristo. Por isso que ele é o maior influenciador, gente. Mas nós temos pastores, nós temos líderes, nós temos amigos na nossa vida que você pode olhar e falar assim, cara, ele já passou por coisas que eu não passei, então eu posso conversar com ele para eu ver o que eu estou errando. Dentro da igreja tem várias pessoas assim, gente, a nossa liderança está aberta para o que vocês precisarem, para o que vocês precisarem conversar, né? A gente está falando o pastor, né, futuro pastor, que é isso? O pastor Serginho, o nosso querido Serginho, a Nayara, a minha namorada, a Bia também, o que vocês precisarem pode conversar com ela. Então, cara, é isso, é você ver uma pessoa, tá dando certo, cara, você vai focar em quem está dando errado? Você vai colocar a vida? Não, né? Jesus está dando certo, amém? Então a gente tem que focar nele, cara. Olha o verso 7, Josué 1:7. Seja forte e muito corajoso, tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Deus mais uma vez estava falando com ele, avisando para ele viver de acordo com a Bíblia, não se desviar dela. Obediência, gente, não é obediência só para pai e mãe, também. Mas é obediência na palavra de Deus, no caminho dele, entendeu? Cara, como vocês podem ser bons influenciadores apenas obedecendo? Cara, vamos lá na escola de vocês, o que vocês podem fazer lá? O que vocês podem fazer na escola sendo obediente? Entendeu? Influenciando com obediência e vice-versa, entendeu? Obedecer não é passar cola para o amigo. Se eu perguntar aqui, quem passou cola? Na minha vida passada,
não entendi a risada, nunca passei cola. Porque eu era uma pessoa, o Pedrinho, a mãe do Pedro foi minha professora. Eu estudava na base do ódio, porque falava assim, eu preciso. E a pessoa não perguntava cola pra mim. Graças a Deus, porque eu ia falar assim, eu também não sei. Entendeu? Então, dava na mesma. Então, isso é um grande exemplo, que às vezes a pessoa me pergunta, Gá, mas não pode, é errado. O que é errado não vai ser legal para Jesus. Então, você influencia, tipo, vamos estudar? É um bom exemplo, vamos estudar em vez de passar cola? E vai ser incrível para todo mundo, não é? Você ajuda e se ajuda. Às vezes as pessoas que estão precisando aí de 11 pontos para fechar a média, vai se ajudar. E não deixar de não passar cola e não também aceitar ou pedir cola, né? Na casa de vocês também é a mesma coisa. Obedecer os seus pais e assim, né? Se eles pedirem algo, tudo mais. E para pensar. O que falta para vocês serem obedientes a partir de hoje? É uma pergunta boa para vocês pararem para pensar. O que eu estou fazendo de errado e que eu posso mudar? Que eu posso ver isso? Então, é isso que eu falei no primeiro ponto, e eu falo de novo aqui, olhar nossas atitudes. Você pensar que você é uma influência para as outras pessoas, uma influência boa, que eu acredito que nós somos jovens do One Click, vamos ser influência boa para várias pessoas. Gente, vocês vão ser influência não só para as pessoas que têm a mesma idade que vocês vão ser influência para adultos, fazendo a diferença na vida deles, amém? O nosso primeiro ponto foi influenciar a todos. Nosso segundo ponto foi obediência gera influência. E vamos para o nosso terceiro e último ponto, que é influenciando por Jesus e por pessoas. A gente vai falar de influenciadores de outra época. Mateus 10, do 1 ao 4 diz, chamando os seus 12 discípulos, Deus-lhe a autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simeão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, o filho de Afeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, quem o traiu. Cadê a foto com Jesus? Oh, essa foto é incrível. Não, só a nata. Só a tropa. Cara, a gente tem aqui dentro do uma visão muito clara, que é buscar, conectar e entregar. Olhando para esse versículo e para o capítulo inteiro de Mateus, a missão dos 12, ou seja, a missão de escolher os 12 discípulos, né, que andariam com Jesus durante os 3 anos servindo, são duas. A primeira, preparar o caminho para as visitas do próprio Jesus. Segundo, treinar os apóstolos, ou seja, influenciadores, para o futuro ministério deles. Cara, se a gente fazer hoje isso de forma prática, quando convidamos, quando investimos um tempo na vida da outra pessoa, quando você chama o seu amigo para vir aqui, você está sendo Jesus na vida dele. Você já parou para pensar? Quando você chama para ir no evento do Oxygen One, que a semana que vem, Pastor Tiago, vai ter Oxygen One semana que vem? Já pensou? Você chama seus amigos o quê? Onyx Prince, que vai ter as brincadeiras, vai ter Cara, é pensado para vocês se conectarem. Imagina você trazer um amigo que nunca veio para a igreja. É mais fácil convidar ele, às vezes, para vir num lugar desse. Jogar alguma coisa, brincar de alguma coisa, trazer para a equipe, isso é incrível. E isso é sendo Jesus na vida delas. Quando a gente fala por Jesus e por pessoas, saiba, a gente é intencional em tudo, gente. Até vocês podem ser intencional. Fala assim, gente, com pressão, eu sou intencional. A Bíblia fala que Jesus não deu autoridade, ou seja, Ele deu poder para curar. Se você continuar lendo, Ele fala que até sobre ressuscitar, fazer coisas maiores que Ele. Tudo isso está escrito. Só milagre de fazer o queixo cair na época, né? E na verdade, até hoje, não é só naquela época. Eu quero que vocês foquem agora no verso 4, que no final fala, Judas Iscariotes que o traiu. Exatamente, Judas recebeu as mesmas orientações, a mesma autoridade, mas ele fez isso. Cara, para pensar, Judas traiu, causando a morte. Quantas vezes a gente entristece o coração de Jesus? Já pararam para pensar nisso? Se essas situações que acontecem, a gente mudar, ia ser incrível, né? Porque a gente tem a conexão com o próprio Deus. Então a gente está falando de influenciar e tudo mais, mas
O grande ponto é vocês aprenderem a si mesmos, conversarem e a partir dele, ele vai trazer influência na vida de vocês naturalmente. A gente é influenciador one, mas a gente não é perfeito, a gente vai errar. Eu posso decepcionar vocês um dia e nós somos imperfeitos. Aqui a gente tem uma missão, tem uma placa lá fora que fala, proibida a entrada de pessoas perfeitas. Se você é perfeito, não é seu lugar. Nós somos imperfeitos, principalmente eu. Cara, na minha visão, este é o verdadeiro método de influenciar. Você buscar, trazer. Sabe o que você fazer? Chama seus amigos. Quem vai aqui, ou conhece alguma pessoa que vai lá na Esmeralda andar de sexta ou sábado? Vai lá andar um pouco, vai lá sair um pouco. Todo mundo aqui conhece, eu sei que vocês conhecem. Sair para tomar um sorvete, sair para ir no shopping, sair para assistir um filme, né? Cara, é muito bom isso. Então, da mesma forma que os apóstolos faziam naquela época, a gente pode fazer hoje em dia, que a gente tem, né, mais ferramentas. O nosso celular, a nossa internet, a gente chamar, conversar, convidar. Cara, isso é o que a gente tem que fazer no caminho de Jesus. Os apóstolos deveriam pregar um pouco, mas não muito, pois ainda eram noob. Eles não eram pro players como Jesus. Eles deveriam preparar o caminho para Jesus, dizendo, o reino dos céus está próximo. Cara, e é muito incrível isso. Cara, porque a gente pega a gente pensa que a gente tem que ser expert para falar na vida da outra pessoa. Não. Você pode começar fazendo a diferença na vida da outra pessoa pelas suas atitudes. Lendo, mas, gente, a gente sempre vai falar aqui no AN, para vocês lerem a Bíblia, ter o seu devocional, isso é muito importante. Mas não parem de, não consigo, Gabriel, porque eu não sei da Bíblia. Não façam isso. Comecem a estudar, comecem a ler. Dê o primeiro passo. Fiquem firmes com Jesus, porque Ele vai te dar o próximo passo, Ele vai ajudar vocês, amém? E aí você vai preparar o caminho para Ele, e Ele vai fazer a diferença na vida das outras pessoas, através da sua vida, amém? Quem acredita nisso? Cara, a maior coisa é pregar com a sua vida, é o seu testemunho. Seu testemunho é a maior rede influenciadora que flui de você, para ajudar a salvar outras pessoas. Em 1 Coríntios 13, 11 diz, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Cara, você fala assim, pô, Gabá, mas eu sou pequenininho, eu sou criança e adolescente, estou começando a minha vida, eu vou já fazer influência em tudo isso. Você vai fazer, você pode ter certeza que você vai fazer. Porque é impactante isso, cara. Você olhar para um adolescente, às vezes mais novo que você falar assim, rapaz, lembra aquele cara que fala, rapaz, está certo isso? É isso, você vai olhar e falar, rapaz, é isso mesmo? Cara, é você, mesmo sendo pequeno, mesmo você sendo uma adolescente, você vê que as suas atitudes estão fazendo a diferença. Você sabe como que deixa de ser menino? Não é só quando ele cresce, pois hoje a gente vê pessoas adultas tão birrentas como as crianças, né? Mas deixamos de ser menino quando amadurecemos. Então, quanto antes vocês amadurecerem, mais você vai conseguir influenciar a vida das outras pessoas. Amém? Cara, tem gente que tem 30 anos, mas tem mentalidade de 15. E tem gente que tem 15, que tem mentalidade de 20. Amém? Então, vamos influenciar e aprender a ser influenciadores, como Jesus Cristo foi. Quando você começa a influenciar desde cedo, você vê que as pessoas vão começar a mudar a visão sobre você. Jesus, com sua influência, livrou a mulher de ser apedrejada. Vocês lembram disso? Em João 8,7 diz, visto que continuavam a interrogá-los, ele se levantou e lhes disse, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Cara, imagina isso, Jesus, ele parou as pessoas de apedrejarem uma mulher. Para pensar, será que se não fosse Jesus ali, eles iam parar? Eles iam apedrejar. O que você está falando aí, homem? Taca a pedra nela também. Com certeza. Mas era Jesus Cristo, a influência dele fez com que ele parasse isso. Jesus não usou superpoderes igual no Free Fire, ou aquelas armas que brilham, né? Que até hoje eu não sei jogar aquele jogo. Mas, cara, ele só apenas falou, se algum de vocês estiverem sem pecado, seja o primeiro a atirar o pedra nela. O cara parou e falou assim, não, eu tenho pecado. Então não atira a pedra. Pare e pense, o que eu estou influenciando no meu mundo, o que eu estou influenciando ao meu redor. Amadureça sua mente e seja a influência que estará no seu testemunho daquela pessoa que se encontra perdida. Imagina só, gente, uma pessoa que volta para Jesus, você ser o pilar que mudou a vida dela. Não é maravilhoso isso?
vamos fazer a diferença na vida dessas pessoas. Vocês foram feitos para ser luz na terra, sal dessa terra. Vocês, adolescentes, com a idade que vocês têm hoje, vocês estão aqui porque Jesus Cristo quis que vocês estivessem aqui. Não é por acaso. Ai, mas meu pai pediu para mim vir, Gabriel. Não, foi Jesus Cristo, Ele fez isso. E vocês vão muito longe, eu tenho certeza disso. Cara, para finalizar, imagina você alcançando milhares de pessoas, influenciando multidões. E eu creio que vai acontecer isso, porque eu vejo adolescentes aqui incrivelmente influenciadores, sendo Jesus o influenciador de vocês. Pare para pensar, aqueles influenciadores que você tem nas redes sociais e tudo mais. Às vezes eles podem ser mal educados, às vezes eles podem errar, às vezes eles podem fazer algumas coisas que não agradam ao coração de Deus. E se a gente focar em Jesus Cristo como influenciador? No que Ele fez, você lê a Bíblia, você entender as histórias, isso é incrível. Então se você foca numa pessoa, numa força que é a melhor possível, tem chance de dar errado? Não, né? Então é isso que eu quero que vocês aprendam hoje, gente. Jesus Cristo é o maior influenciador. E a gente está aqui como One Click, One Move, o One na maneira geral, para ajudar vocês. Amém?